Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 26 de abril de 2023, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer o nosso entendimento, esclarecer o nosso entendimento, alimentar o nosso espírito. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós. É só se inscrever, é só clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, que você vai e depois acionar o sino de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é avisado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Por último, quero dizer a vocês que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de oração, para que o vídeo não fique longo, mas a gente ora fora do vídeo, está aqui os pedidos, e Deus tem correspondido com sinais, maravilhas e milagres, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma outra versão, a versão expandida, amplificada, diz: Se alguém pretende me seguir, negue-se a si mesmo. Esqueça, ignore, renegue a si mesmo e perca a si mesmo e os seus próprios interesses de vista. E tome a sua cruz e siga-me, unindo-se a mim como discípulo e andando ao meu lado continuamente, apegando-se firmemente a mim. Essa é a versão amplificada. A falar nisso, lá na nossa igreja, nós já temos, na livraria da nossa igreja, nós temos a Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que tem essa Bíblia amplificada, e ela é maravilhosa, porque amplifica cada versículo, ela abre parênteses ali em certas palavras e vai amplificando, né, e colocando o significado das palavras, esclarecendo para que facilite a nossa compreensão. Então, nesse texto, Jesus ele fala claramente aquilo que nós precisamos fazer para segui-lo, queridos. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe? Mas quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender uma coisa. Hoje, querido, nós não precisamos mais ir para a cruz, ser crucificado, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. A redenção humana já foi consolidada, estabelecida ali na cruz do Calvário. Ele está falando, querido, de nós pararmos de ficar olhando para a nossa própria vida, para o nosso próprio umbigo, os nossos próprios interesses, e a gente viver para o outro, viver para servir, porque esse é o sentido da vida. Viver uma vida que traga benefício, que beneficie as outras pessoas, uma vida altruísta, uma vida onde você está sempre preocupado em fazer o bem para as pessoas. As pessoas às vezes não conseguem fazer isso porque elas ficam concentradas demais no que elas podem receber da vida, no que as pessoas têm que dar para elas. Mas a gente precisa se concentrar, queridos, naquilo que nós podemos fazer de bem para os outros, naquilo que nós podemos doar para o benefício de outras pessoas. Jesus diz, né, Lucas em Atos diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe, quando você fica muito focado, pensando naquilo que as outras pessoas deveriam fazer por você, dar para você, isso geralmente traz alguma irritação, alguma frustração, porque nem sempre, querido, as pessoas compreenderão ou farão aquilo que a gente quer que elas façam, porque elas são livres. Deus as deu livre-arbítrio. E aí isso pode trazer uma frustração para você, uma irritação, porque muitas as pessoas não vão fazer aquilo que você quer que elas façam. Ao invés de ficar preocupado, concentrado nisso, no que as pessoas deveriam fazer por mim, para mim, eu, a gente deveria estar determinado, sabe? Pensando a respeito daquilo que nós podemos fazer para os outros e confiar em Deus, que Deus supre as nossas necessidades e realiza os nossos desejos. Esse é o correto. Fazer o bem para os outros, ficar focado, alerta, para aproveitar as oportunidades sempre de fazer o bem para alguém, e deixa que Deus supre, querido. Agora, para isso a gente precisa ser diligente, disciplinado, determinado, sabe, estar sempre alerta no que nós podemos fazer para os outros. Paulo, lá em Gálatas capítulo 6,
no versículo 10, Paulo diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, a gente precisa ter essa decisão, essa escolha na nossa vida, de fazer o bem para os outros. E Paulo fala aqui, para a igreja de Gálatas, da Galácia, as igrejas ali da Galácia, ele diz que nós devemos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Todos aqui está incluído todos. Mas, ele diz, mas, principalmente aos da família da fé, aos da igreja, os nossos irmãos. Porque são as pessoas com quem a gente mais convive, querido. E dependendo da nossa forma de agir, de reagir, são as pessoas com as quais a gente pode acabar criando problema. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a igreja viva em harmonia, viva em amor, querido. Sempre, a gente sempre pensando no outro, sempre pensando em beneficiar o outro. E nunca ficar olhando para si mesmo e dizendo o que é que os outros deveriam fazer por mim, para mim, porque isso não funciona. A gente não pode ficar pensando o tempo todo, sabe, e ficar imaginando, sentindo, né, o que as pessoas deveriam fazer mais, deveriam estar fazendo mais por mim, como se elas realmente devessem fazer. E elas não são obrigadas. Isso não deve ser a nossa preocupação, querido. A gente não pode viver baseado em sentimento. Sabe, isso não vai trazer firmeza, isso não vai trazer consistência, isso não vai trazer estabilidade na nossa vida. Nós podemos escolher, querido. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher viver em paz, andar em amor com as pessoas, fazer o bem a todos, porque isso é que vai trazer alegria para a nossa vida. Isso é que vai trazer satisfação para a nossa vida. E nós precisamos ativar isso em nós, querido. Essa escolha, essa decisão de sempre, sempre fazer o bem. Jesus era assim, Jesus é o nosso exemplo, querido. Mesmo as pessoas fazendo tudo de mal contra ele, ele não tinha expectativa nenhuma com relação ao que as pessoas deveriam fazer para ele. A expectativa dele sempre era o que ele podia fazer para beneficiar as pessoas. E ainda que as pessoas não correspondessem ao bem que ele fazia, isso também não fazia diferença para ele. Ele continuava focado, decidido a realizar o bem sempre para todos. E esse é o nosso exemplo. A gente tem que estar assim, decidido a fazer o bem sempre, em qualquer situação, para com qualquer pessoa. Sabe, a gente tem que estar... Olha, nós temos muitas oportunidades. Eu já falei aqui no canal e vou repetir para vocês. É algo simples, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Desde a pandemia, o Senhor colocou no meu coração de comprar aqueles remédios que funcionavam para o tratamento do Covid. Eu comprei, e aí o Espírito Santo falou para mim, compra porque vai aparecer pessoas e eu vou indicar as pessoas para você ir entregando. Aí começou a aparecer pessoas acometidas daquele problema, e aí nós fomos distribuindo os remédios. E algumas pessoas começaram... isso foi irradiando, querido, porque uma pessoa recebeu o remédio e ela falou assim, olha, eu queria também ajudar, eu queria fazer parte disso. Como é que eu faço? Eu falo, você pode ir na farmácia comprar os remédios, ou você pode mandar o Pix, eu adquiro o remédio, mando a cópia da nota fiscal para você e fica aqui. Na medida que as pessoas forem precisando, a gente vai ajudando. E assim aconteceu. Daí um pouco, querido, as coisas começaram, o preço de alimento começou a subir muito, o Espírito Santo me deu outra direção, para mim andar sempre com mantimentos no carro. E eu ando. Se você entrar no meu carro, você vai ver que entre os bancos da frente e o banco de trás tem ali 2 fardos de macarrão. Eu coloco ali 2 fardos de macarrão. Por quê? Eu paro no sinal, em algum lugar eu paro, vem uma pessoa, precisa de ajuda, pede ajuda, que eu ponho a mão para trás, já tiro 2 pacotes de macarrão, entrego na mão da pessoa, abençoo aquela pessoa, a pessoa fica muito agradecida. E aquilo, sabe, querido, você pode falar assim, mas você não está resolvendo o problema da fome do mundo. Eu não estou realmente. Eu não estou resolvendo o problema da fome do mundo, mas com certeza eu estou amenizando a fome daquela pessoa que veio ali pedir.
Sabe que a gente não pode pensar nesses termos de resolver o problema do mundo, porque você sozinho não vai resolver o problema do mundo. Mas você, na sua área de influência, na sua área de atuação, você pode fazer algo em benefício das outras pessoas. E é isso é que deve ser a nossa preocupação. Sempre fazer o bem no universo, né, na área de atuação onde nós atuamos, porque foi para isso que Deus nos criou. Para que a gente, na nossa área de atuação, a gente seja uma bênção para as pessoas. No que depender de nós, façamos o bem para todos. Mas principalmente para os domésticos da fé, para os irmãos, né, da fé. Então, quando a gente tem essa decisão dentro de nós, a gente não precisa se preocupar com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, sabe? Porque Deus está vendo a nossa disciplina, está vendo a nossa intenção, está vendo a nossa ação de fazer o bem, querido. E Deus é um Pai maravilhoso e Ele sempre acrescenta nas nossas vidas, no tempo certo, no momento certo, aquilo que a gente precisa. Amém? Tem um versículo no Salmo que diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, querido, quando a gente ajuda os outros, sabe, sempre tem uma resposta. Não que a gente esteja intencionado a que venha essa resposta de Deus, mas Deus está vendo e Ele corresponde aos nossos atos de generosidade, de bondade, porque Deus é bom e generoso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, que essa palavra seja libertadora, que essa palavra seja animadora, que essa palavra seja despertadora, Pai, para meus irmãos que estão assistindo. Sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e até a próxima. Fiquem na paz.